Olá, gente! Eu sou a Fabi Miller, estamos começando mais um Pode Ciclar. Lembrando vocês que toda segunda, às 8h20 da noite, tem episódio novo no ar no YouTube e no Spotify. Olá, eu sou a Rafa Silva e hoje vamos dar continuidade nos episódios sobre relacionamentos. E hoje a gente trouxe uma especialista em TDAH, psicóloga, super famosa, super alta astral, meio doida, mas sensacional. Paula, bom dia! Bom dia, Fabi. Bom dia, Rafa. Quero agradecer o convite e já adorei essa apresentação. Famosa, meio doida. Sou eu essa pessoa aí? É você, é você. Ótimo. Muito obrigada. Obrigada pelo convite. Fico muito feliz e honrada de fazer parte do Pode Ciclar. Arrasou! Nós que agradecemos. Então, como a gente tem duas TDAH aqui, com filhos com TDAH, né? Uma família TDAH, o Uma Pode Ciclar. família TDAH, o Pode Ciclar, né? Ninguém aqui é normal. E a Paula, ela tem como que eu vou falar? Ela tem um processo muito legal na minha vida, que ela era terapeuta do meu filho. E a gente vivenciou no começo coisas muito difíceis, né, com a questão do TDAH dele. E como a gente está falando de relacionamentos, existe o lado abusivo, a falta de entendimento e aceitação nesse processo. E hoje ela vai dar uma esclarecida em tudo isso para nós. Que maravilha, é verdade. Enzo, queridíssimo. Só para introduzir esse assunto, eu lembro de uma sessão com o Enzo. A Rafa chegou no consultório e falou: Paula, hoje ele tá atacadíssimo. Imagina, vamos lá, Enzo, querido. Quantos anos ele tinha na época? Acho que uns 6? 5. 5? Sim. E aí ele entrou no consultório e esse menino gritou 50 minutos de sessão e ele pedia socorro. Socorro! E eu, meu Deus, a mãe dele vai achar que eu tô matando ele aqui dentro. E eu tentando direcionar, dar também um pouco de limites para ele. E ele... Eu falei: Enzo, a gente vai abrir a porta, a gente vai de encontro à sua mãe quando você se acalmar. E ele: socorro! Socorro! Mãe! Terminamos a sessão, saí a Rafa plena, foi tudo bem? Eu... como você pode ter ouvido... Foi mais ou menos. Não teve muito progresso hoje. Mas assim, estou entregando o seu filho, não aconteceu nada lá dentro. Mas só para narrar um pouquinho, para relatar as dificuldades, né, que envolve primeiro atender crianças e de compreender este lado sombrio das crianças, né? Acho que a Rafa falou algo que é importantíssimo, que é a gente respeitar as crianças, né? O relacionamento entre pais e filhos. Eu estava vendo um vídeo antes de vir para cá, um vídeo na internet de uma educadora parental e ela estava falando um pouquinho sobre esse respeito, né? Então, a criança que está com dúvidas entre colocar o vestido azul e amarelo, a gente encara isso como uma bobagem. Ai, menina, coloca logo, é o azul ou o amarelo, rápido, estamos atrasada. Mas a gente muitas vezes coloca 73 roupas antes de sair de casa, com aquela indecisão e de nenhuma roupa tá boa e ai, que saco, hoje não é meu dia, não tô feliz com nada. E a gente pode ficar nessa indecisão, mas não respeita a indecisão da criança, né? Sim. Suco de laranja. Ai, mãe, eu queria o suco de laranja com gelo. Ai, minha filha, vai, toma, tá tudo certo. Vai, toma assim, desse jeito. Mas se você vai no bar e a sua cerveja vem quente, você levanta e reclama pro garçom. Eu estou pagando, né? Porque eu estou pagando e eu quero a minha cerveja gelada. Mas o seu filho não tem direito de querer o suco daquele jeitinho que ele criou a expectativa, porque é só uma criança. Então, eu acho que a gente tende a olhar para as crianças de uma forma muito desrespeitosa, não legitimando o direito das crianças. Isso de uma forma geral. E aí, quando a gente pensa numa criança que tem TDAH, que naturalmente vai ser uma criança mais desafiadora, é uma criança mais difícil, é uma criança que testa as regras, que testa o limite, que testa a nossa paciência o tempo todo, a gente
não valida mesmo o sentimento daquela criança, porque ela se comporta de uma forma inadequada, ela expressa os sentimentos de uma forma inadequada. Então, é um exercício diário de paciência, tolerância e de amor, né? Uhum. É muito difícil. E é engraçado que quando a criança tem TDAH, as pessoas costumam não entender isso. Acham que é somente uma frescura, é uma birra, é uma criança mal educada, que não tem educação em casa. Ah, a mãe não põe limite. Não, é taxado de atentado, de pentelho, de mal educado, de estressado. E assim, a gente carrega essa carga, porque a gente se cobra, fala, caramba, educação tem, mas as pessoas não tendem a entender que é um processo. Então, logo vem com aquele julgamento, com aquele olhar maldoso, com aquele olhar negativo, e isso acaba interferindo nas mães, nas crianças, porque se culpa e acaba falando, não, meu filho não vai em tal lugar porque ele vai ser mal educado, né? E não entende. E a Fabi também passa por esse processo, né? A filha dela também tem TDAH e a Fabi tem TDAH. Gente, a minha família é uma família TDAH, né? Primeiro que eu já acho que começou da minha mãe, né? Porque tem que vir de algum lugar, né, Paula? Hereditário? Existe uma influência genética importante. Os estudos científicos comprovam que 70% das crianças com TDAH têm o pai ou a mãe com TDAH também. Então, e na minha casa é a minha irmã mais velha, o meu sobrinho, eu, a minha filha mais velha. E acredito eu que a minha filhinha mais nova também tá indo pro mesmo caminho, porque eu olho ela e falo, esse carnaval eu já pulei, né? Então, é uma família TDAH. E trazendo esse ponto que a Rafa trouxe para nós, de como a sociedade julga, e ela é cruel com nós mães, em vários pontos, mas principalmente com a gente que é mãe de um TDAH, né? E principalmente com a criança, porque é isso mesmo. Ai, não tem educação. Ai, a gente que somos mães, quando a gente vai em algum lugar e o filho da gente tem algum surtinho do TDAH, a gente vai ficando mais nervosa ainda por causa de como o outro vai julgar a gente, como o outro vai julgar nossos filhos, entendeu? E isso vai deixando a gente cada vez mais sem saber como lidar com a criança. Eu acho muito importante os pais que os filhos têm TDAH também precisam de um acompanhamento para saber lidar com aquela criança, porque não é fácil. Levando em conta que hoje em dia, né, as pessoas falam assim, hoje em dia tudo é TDAH, tudo é hiperatividade. Então as pessoas também menosprezam essa característica da criança, né? As pessoas falam, hoje em dia qualquer birrinha, ela vem a mãe, o pai, o professor, o psicólogo falar que é TDAH. As pessoas também não dão tanta ênfase para isso. E é sim um quadro que precisa de acolhimento, precisa de cuidado, precisa de atenção, tanto os pais que lidam com essa criança, quanto aquela criança, né? As escolas, eu passei muita dificuldade com escola, né? A Isadora agora, em 2020, há 2 anos que ela foi para uma escola que acolheu ela. Ela passou para diversas escolas em Sorocaba e nenhuma conseguiu dar para ela o acolhimento que ela precisava. E ela se sentia diferente das outras crianças e isso afetava a autoestima dela. Uhum. Né? Então, eu acho que isso é um quadro também, né, que deve acontecer muito com as crianças de TDAH, de se sentirem aí diferente, um pouco inferiorizados e afeta a autoestima deles, a segurança consigo mesmo, né? Abala, assim, todo mundo em geral, né? Eu acho importante deixar claro o porquê que as pessoas não levam a sério o TDAH, porque isso é muito comum. E aí confunde-se mesmo os sintomas por uma criança que não tem limites, uma criança que é mal educada, uma criança ou os pais que são muito permissivos, ou pais que são muito rígidos, por isso que a criança é desse jeito. Então, o primeiro ponto que é importantíssimo ressaltar é que o TDAH, ele não é um transtorno causado pela parentalidade, pelo exercício da parentalidade. Então, pais permissivos ou pais autoritários não criam o TDAH. Eles podem potencializar os sintomas, mas nenhuma criança tem TDAH porque o pai é muito bravo ou porque a mãe é muito permissiva. Isso não existe. Mas por que existe essa confusão? Porque os sintomas do TDAH que podem ser, né, resumidos pela desatenção,
Então, uma dificuldade muito grande, na verdade, de focar, de concentrar a atenção. É uma criança que presta atenção em muitas coisas ao mesmo tempo. A hiperatividade, que pode ser uma hiperatividade motora. Então, uma criança muito agitada, uma criança que não consegue parar quieta, ou uma hiperatividade mental, pensamentos a 1000 por hora. E a impulsividade. Então, desatenção, hiperatividade e a impulsividade, que é aquela criança que não pensa para falar, não pensa para agir, interrompe conversas, interrompe brincadeiras, completa a frase do outro. Então, esses sintomas estão presentes na grande maioria das pessoas. Não existem pessoas completamente atentas, controladas, plenas, ou aquelas que são completamente desatentas, descontroladas. De um modo geral, nós passeamos por esses extremos. Até a pessoa que não tem TDAH, ela é, em alguns momentos, dependendo de estresse, de alimentação, de hábitos de vida mesmo, ela pode estar mais desatenta em alguns momentos da vida. E isso não faz dela uma pessoa que tem TDAH. Só que, como os sintomas eles são comuns, é diferente, por exemplo, de síndrome de Down, que você consegue ver, É visível. né, as estereotipias, né? Ou uma criança que tem um transtorno do espectro autista, que tem prejuízos mais graves, né? Às vezes tem uma dificuldade na linguagem, na comunicação, tem também algumas estereotipias. Você consegue separar, né? Separar, que eu quero dizer, não no sentido de fazer um preconceito, uma segregação, não é isso. Identificar, né? Mas você identifica melhor. O TDAH não. Então, os sintomas, eles são comuns. Eu costumo dizer que o TDAH ele é um transtorno do exagero, onde características comuns estão funcionando de uma forma muito exagerada. E por ser muito exagerada, causa muitos prejuízos, né? Como a Fabi estava dizendo. Então, uma autoestima fragilizada muitas vezes, uma insegurança. E eu acho... Aí é o segundo ponto que eu queria, né, deixar aqui como... Também ressaltar, que a Fabi estava mencionando essa coisa dos pais. Os pais são muito julgados. E aí, assim, né, para falar disso, a gente precisaria falar um pouquinho sobre a maternidade, principalmente. Porque eu acho que existe ainda hoje uma romantização da maternidade, né? Com certeza. Então, ser mãe é lindo, engravidar é lindo. Só que não é lindo, não tem nada de lindo. Não. A maternidade não é linda, né? Eu costumo dizer, o que é lindo é o amor da mãe pelo filho, mas a maternidade é difícil. E um amor que é construído, né, Fabi? Porque, assim, é muito fácil a gente amar aquela criança que obedece. Aquela criança que atende às nossas expectativas, que ouve aquilo que a gente fala, que segue os nossos comandos, que tira uma nota boa na escola, que se comporta em ambientes sociais. Os alecrins dourados. Isso é natural amar essa criança. Agora, é difícil amar aquela criança que acorda te desafiando. Dorme te desafiando. Dorme te desafiando. Uma criança que não tem um bom desempenho escolar. Uma criança que não consegue se relacionar com os amigos. Uma criança que te enfrenta, que te xinga. Essa criança, ela te faz um convite todos os dias de autoconhecimento, na verdade. Porque não é sobre a criança. E eu costumo dizer muito isso para os pais das crianças que eu atendo. Não é sobre o TDAH que nós estamos falando aqui. É sobre como você vai lidar com o TDAH. E para você entender sobre o TDAH, você primeiro precisa entender sobre você. Então, este olhar para a sua maternidade, qual é a expectativa que você cria? Ontem eu estava fazendo uma orientação de pais, e aí a mãe estava dizendo o seguinte, uma mãe que o filho estuda numa escola extremamente conteudista, super difícil, focada no vestibular. Eu considero um massacre para a infância, né? Mas tá bom, a criança tá lá estudando nessa escola, e aí a mãe assim, Paula, mas eu tô desesperada porque tá vindo com nota baixa. Eu falei, mas minha filha, mas o que você tá esperando? O que você quer? Você quer manter o seu filho nessa escola? Tá tudo bem. Mas então, baixa a sua expectativa e entenda que ele não vai vir com nota alta. Ele vai passar perrengue. Imagina, a média da escola lá é 7. Querida, esquece, seu filho tem TDAH. Não que ele não seja capaz, não é isso. A criança com TDAH ela é absolutamente capaz de aprender. Nem toda criança com TDAH tem dificuldades escolares. Tem muitas crianças que têm
um desempenho super legal. Só que é esperado que a criança tenha algumas dificuldades. Então, assim, baixa a sua expectativa, é sobre você. Por que você quer colocar o seu filho nessa escola? Por que tem que ser esse massacre infantil? Por que tem que ser assim? Por que seu filho não pode viver mais leve? Então, é sempre sobre a gente, né? Não é sobre eles. É sobre como nós lidamos com tudo isso. Né? Que é isso que a gente tá querendo trazer aqui, né? É o relacionamento dos pais, né? Da mãe com o filho, para poder lidar com todas essas questões, né? Seja um TDAH, seja uma criança difícil, né? Seja uma baixa autoestima, uma insegurança que a criança tenha, porque você vai saber lidar. A minha filhinha, essa semana, a Luísa, ela é uma criança extremamente difícil. Primeiro que ela não é uma criança, eu sempre falo que ela é um anão, né? Ela é uma anã, eu não tenho uma criança, tem uma anã na minha casa. E ela foi na casa de uma amiguinha, e eu tive que buscar ela na casa da amiguinha, que mora 3 casas da minha sogra. A mãe da criança ia sair, e eu tinha que ir embora pra minha casa. Ela não queria sair de dentro da casa da mulher de jeito nenhum. Daí ela pegou o brinquedo da outra menina e falou assim, então se eu for embora eu vou levar esse brinquedo. Eu tirei o brinquedo da mão dela e falei, não, você não vai levar esse brinquedo não é seu e nós vamos embora, porque a tia vai sair e você está na hora de ir embora. Você já brincou X tempo, você vai embora. Tive que pegar ela no colo, porque ela não saía. Essa menina fez um escândalo. Ela parecia a boneca do exorcista. Ela envergava assim, ó. E ela gritava, saía arranho, lágrima, ela vermelha. A mulher ficou em choque olhando pra mim. Eu te odeio, ela falava pra mim. Você não é a minha mãe. Eu não te amo, me larga, eu não sou um bebê. Ela tem 3 anos. Ela é uma adolescente. Eu não sou um bebê, me solta. Você está me machucando. Eu tava com ela carregando assim, porque não tinha como. Não tinha outro jeito. A minha sogra, 3 casas pra baixo, escutou a menina gritar. Minha sogra foi na calçada olhando pra mim com o olho desse tamanho. Os vizinhos da frente saíram na janela. Parecia que eu estava matando a menina. Eu, na hora, não tinha o que eu fazer. Se você matar... Não tinha o que eu fazer. A mãe da amiguinha olhava pra mim. Nossa, ela é brava, né? Nossa, ela é... Nossa, né? Ela é um pouquinho. Ela é difícil. Né? Ela se jogou na calçada. Eu fui pegar ela no colo pra pôr no carro, ela ficou dura. Ela não entrava no carro, não passava de jeito nenhum. Entendeu? Aí, ela quis entrar na minha sogra, tomar um suco, eu deixei ela entrar, deixei ela acalmar, não tinha o que eu fazer, né? Eu falo que esse carnaval eu já pulei um pouco a Isadora. Deixei ela chegar, ela tomar o suco, passou 5 minutos, parecia que nada tivesse acontecido, que ela nem fez nada. Né? Esquece. Né? Eu falei, gente, os vizinhos da frente, tinha uma senhora que olhava na janela, com uma cara assim, tipo, o que essa mulher tá fazendo com essa criança? Se eu tô num lugar público, né? Vamos supor, se eu estivesse num restaurante, as pessoas... Eu já ia ficar preocupada com o olhar das pessoas. E é automático, entendeu? Né? E se eu não... Tinha muita gente que ia falar, ela lá, tá acolhendo a criança em vez de repreender. Ai, que menina birrenta. Ou ia estar filmando, porque hoje tudo se filma, né? Hoje você não pode falar um A, que vai ter alguém filmando, vai ter alguém... E vai estar te julgando, e ela não sabe nem do contexto da situação. E sabe o que acontece também, né? Vou pegar essa história que a Fabi contou para analisar aqui, pra gente refletir um pouco. Análise aqui, ó. A gente tá sempre olhando para o mundo da criança com o nosso olhar de adulto, óbvio, né? E a gente esquece de algumas questões básicas, assim. Nem diria que são questões técnicas, são questões básicas. Assim como uma criança de 3 anos não consegue ler, não consegue escrever, não consegue falar tão fluentemente como nós adultos, uma criança de 3 anos também não consegue lidar com frustrações como nós lidamos. E as emoções. E as emoções como nós lidamos. Por quê? Por uma questão de desenvolvimento mesmo. Ela não tem cérebro para isso. Embora o cérebro da criança esteja lá, ainda é um cérebro em desenvolvimento. E aí, é óbvio, né, Fabi, que numa situação como essa, onde você tá lá no olho do furacão, você faz o que é possível. Nessa hora, a gente trabalha como bombeiro e apaga o incêndio. Fogo,
da melhor forma possível, né? Ou da forma menos Traumática. Pro pai, pra criança e pra população que tá olhando. Exato. Eu costumo dizer que nesse momento é redução de danos, entendeu? Exatamente. Perfeita colocação. Você faz isso, você faz o que é possível. Só que se a gente pudesse traduzir todo esse comportamento lá, pegando do início, né? Por que ela quer pegar o objeto? Primeiro que ela não queria ir embora. Porque devia estar muito legal, porque ela estava se divertindo absurdamente. E aí quando ela diz assim, eu vou embora, mas então eu vou levar este brinquedo, né? O que a gente pode pensar? Eu quero levar este momento comigo. Um pouquinho deste momento comigo. Eu até aceito ir embora, mas deixa eu viver mais um pouquinho disso. Então se eu levar este brinquedo, eu vou estar levando esse momento comigo. Então, já começa desse ponto, né? E aí, não, filha, não dá pra você levar, porque esse brinquedo não é seu, né? Não dá realmente. Eu vivo isso quase que diariamente no meu consultório. As crianças que eu atendo, principalmente crianças menores, elas sempre querem levar alguma coisa. E não são coisas grandiosas, né? Eu atendo uma menininha de 4 anos, é muito interessante. Ela sempre quer levar um brinquedo, e eu sempre falo pra ela, olha, eu entendo que você quer levar esse brinquedo porque a gente tá brincando aqui, tá sendo muito legal. E você quer continuar essa brincadeira na sua casa. Só que esse brinquedo é meu. E se você levar esse brinquedo, eu vou ficar sem o brinquedo. Então não dá pra você levar. Aí sabe o que ela faz? Ela leva as bolachas do consultório. Mas não é que ela leva uma, ela leva todas. Porque a mãe fica extremamente envergonhada e eu sempre falo pra mãe, tá tudo bem. Tá tudo bem. Deixa ela levar todas as bolachas que tem lá disponível. Então, ela pega lá o pote de bolacha, ela pega 20, 30 bolachas, todas que tem. E essa semana foi muito interessante. Ela pegou e ela deixou uma. E a hora que ela tava lá na porta, ela voltou, ela falou, tia, eu deixei uma pra trás. E aí ela voltou, pegou esta uma, né, juntou na mão, assim, que já nem cabia mais bolachas, e aí levou. E se a gente pudesse traduzir esse comportamento, é isso, me deixa levar esse momento para minha casa. Só que a gente tá olhando o momento e com o nosso olhar de adulto. Porque a gente tá em pânico. Isso, porque a gente tá em pânico e pensando, minha filha, você não pode levar o brinquedo que não é seu, você tá doida? Isso aqui não é teu, isso aqui você deixa aqui, pelo amor de Deus, você não me faça passar essa vergonha. E aí, desta situação pra frente, né, Fabi, foi o quê? Ela, muito frustrada, a criança de 3 anos muito frustrada, ela se afoga nas próprias emoções. E aí, o que eu costumo dizer é o seguinte, imagina que você tá num churrasco, e aí você entrou no churrasco, tem uma piscina, só que tá frio. E aí você já conversou com seu filho, você já conversou com a sua filha, e vocês já combinaram. Clássico. Olha, não vai nadar, tá bom? Mamãe nem trouxe roupa de piscina porque tá frio. Então, por favor, brinque em outros lugares, longe da piscina, ok? Tá bom, mamãe, combinado. E aí você tá lá tranquila, tomando uma cervejinha, comendo uma carninha ali com seus amigos, e daqui a pouco, tibum, uma criança na piscina se afogando. Porque uma criança de 3 anos, vamos imaginar que ainda não sabe nadar. O que você vai fazer primeiro? Você vai pular na piscina salvar ou você vai ficar na borda da piscina dizendo eu não avisei, agora você fica aí, morra afogada. Eu não mandei você pular. Eu fiz esse combinado com você. Quem que mandou você pular? Você primeiro salva a criança. Depois que você se certificar que a criança tá viva... Eu tô rindo porque isso já aconteceu comigo. Com a Luísa, inclusive. Aí você vem com um conteúdo mais racional, né? Aí você fala, olha, a gente não tinha feito combinado, minha filha. Que negócio é esse? Você pulou na piscina, você viu o que aconteceu? Pelo amor de Deus, quase morri do coração. O que eu quero dizer com isso, né? É só para exemplificar que no momento onde a criança está extremamente frustrada, fazendo uma birra, se jogando no chão, ela está afogada nas próprias emoções. Ela não tem consciência do que ela tá fazendo. E o que ela precisa? De um salva-vidas. A gente precisa acolher esta criança. Pega no colo. Não é hora de falar, não é hora de dar uma orientação, mostrar um valor, um princípio, uma regra. Não é hora. É hora de acolher. E por que depois de 5 minutos passa e ela age como se nada tivesse acontecido? Porque passou mesmo. Passou. Ela não tá mais afogada nas próprias emoções e ela consegue ver com mais clareza. E você sabe que nesse dia, porque ela ficou gritando, se jogando no chão, eu deixei.
Peguei ela no colo, tentei pôr no carro, ela não quis. Levei ela pra dentro, dei um suco pra ela acalmar, tudo e tal. Da casa da amiguinha, ela não pôde levar o brinquedo, mas a gente pegou uma balinha que elas estavam chupando, né? Ah, e um Yakutzinho que elas estavam tomando, deixei ela levar a balinha, o Yakut. Quando a gente tava no carro indo embora, ela falou assim, mamãe, sabe por que eu fiz aquilo? Olha como ela é esperta. Ela falou, porque eu tava com raiva. Nem sabe o que é raiva. Mas ó, ela falou, eu tava com raiva. Daí eu falei, filha, eu sei que você tava com raiva, porque você tava legal na casa da sua amiguinha e você não queria vir embora, né? Então eu sei que você chorou, que você ficou muito assim, porque você estava com raiva. Só que você também é um bebê, uma criança, e você vai ter que começar a aprender a lidar com esses sentimentozinhos que a Luísa tá tendo. Então, Luísa, não é assim, se jogando, que você vai saber lidar com isso. Então, a próxima vez que você for na casa da amiguinha e der hora de vir embora, você vai ter que vir embora, né? Então, eu expliquei. Mas eu achei engraçado ela falar pra mim no carro. Eu estava com Ela raiva. identificou. Sabe, 3 anos ela falou, mãe, eu fiz aquilo porque eu tava com raiva, né? Então, assim, a gente passa mesmo por diversas situações como essa. Como você disse, eu na hora, minha sogra tem 70 anos, ela, Fabiana, eu nunca vi isso. Os meus filhos nunca fizeram isso, os meus outros netos nunca fizeram isso. Eu falei, então, tudo é a primeira vez, né? Mas essa netinha faz. Eu falei, tudo é diferente. eu falei, tudo é a primeira vez, né? Porque eu, na hora, a mulher tava assustada, minha sogra assustada, eu só fiquei quieta. Eu, tipo assim, lógico que internamente eu tava, meu Deus, tá todo mundo aqui assustado com ela. Mas eu podia ficar assustada? Eu podia ficar nervosa? Não, eu tive que deixar ela agir daquele jeito. Você é adulta da relação, né? Então a gente espera uma atitude madura de um adulto, não de uma criança. Exatamente. Aí a única coisa, ela não quis entrar no carro, tá bom, eu quero entrar, tomar suco na minha avó. Então tá bom, vamos entrar, vamos tomar seu suco, vamos não sei o quê. Mas é muito difícil quando acontece, porque aquilo que você falou, a gente só quer na hora. Na hora é desespero. E muita gente que olha ia falar assim, eu não tava num lugar tão público, tinha umas 4 pessoas olhando, né? 2 vizinhas, a mulher da criança e minha sogra. Mas se estivesse num lugar público, possivelmente eu seria condenada por algumas pessoas que falam, nossa, ela não tá fazendo nada. Não, você foi. Né? Você foi condenada. Mas você sabe, possivelmente por alguém sim, que tava olhando. mas você sabe que é um problema que nós adultos temos, né? Que é um pouco de, sei lá, de prepotência da nossa parte. Eu não tenho dúvidas do quanto você foi julgada nesse momento. Mas também não tenho dúvidas que depois de 2 minutos as pessoas voltaram para fazer as suas a atividade rotinas. delas. E ninguém tá mais pensando em você. Exatamente. Passou! Então, só que a gente acaba criando esse monstro dentro da gente, como se todo mundo tivesse parado a vida pra falar de nós. E isso é um pouco acontece, né? Agora me vê aqui. Quando a gente tá de ressaca moral, sabe? Quando a gente toma um porre. Tudo... E aí no dia seguinte você acorda e fala, meu Deus, tá todo mundo falando de mim. Não, amor, ninguém tá falando de você. Ninguém, Às vezes você esquece. fez um comentário. Nossa, você viu como a Paula ficou doida ontem? Ficou. Pronto, a vida seguiu. Vida que segue. Próximo porre, entende? E é um pouco disso que a gente precisa aprender. As pessoas vão julgar? Vão. Porque falar que não vai é mentira. É aqueles primeiros 5 minutos. Só que depois as pessoas vão voltar para suas rotinas e vai falar do outro que tá ali, daquela que tá lá. E acabou. E acabou. E a vida vai seguir para todo mundo, né? Só que a gente fica ruminando isso. Meu Deus, que vergonha. Isso aconteceu, tipo assim, semana passada. E, ai, meu Deus, tá todo mundo falando, não, amor, ninguém, ai, não, acho que eu nunca mais vou lá na minha sogra. Esquece. Vão olhar e falar, lá, mãe doida. Olha lá, mãe doida. E a vida vai continuar, os boletos continuarão sendo pagos por você, Fabi. Exatamente. Fique tranquila. E esse lance que você falou da escola, eu acho que da expectativa, né, que você falou pra mãe, eu, sabendo que a Isadora ela tem TDAH e falha no processamento auditivo, que é um delay, né? Pra quem não sabe, não é perda de audição. Ela demora um pouquinho pra ela entender o que ela ouviu, falando uma linguagem mais clara, né? Então, muitas escolas chegaram pra mim, né? A Isadora foi de 1 aninho até a alfabetização no Irapuru, né? Quando ela chegou na alfabetização, que ela começou a ter o problema, né? Começou a ficar mais aparente na alfabetização, a escola chegou pra mim e falou, sua filha tá com algum probleminha e tal, identificamos. Tá, e o que a escola vai poder fazer? Vai ter uma atividade extra? Vão auxiliar ela de uma maneira diferente? Não, a gente não vai fazer nada. Então, qual que era a minha opção? Ou você tira seu filho da escola,
Ou você vai gastar dinheiro. Ou seu filho vai ficar aqui, a gente vai deixar ele para trás, né? Ela saiu do primeiro ano sem ser alfabetizada, né? E daí, quando ela foi para outra escolinha, mesma coisa. A escolinha disse que ia fazer uma coisa e não fez, né? Então, ela ficou com grandes atrasos até ela entrar numa escola, que hoje ela tá, que acompanhava aí esse desenvolvimento dela, né? A maneira dela de aprender, né? A maneira dela de aprender. E eu nunca fiquei cobrando ela, eu quero uma nota, que você tem que ter tal nota, você tem que, tipo, essa escola a média é 7, você tem que ser, as pessoas que estão lá são assim, eu sempre deixo a Isadora, sempre deixei ela, porque ela tinha muita autoestima dela, era muito afetada das outras crianças saberem mais do que ela, né? Então, isso que você falou dos pais, né? Qual que é a sua expectativa? Isso é muito importante. Sim. Né? Porque a maioria dos pais, eles colocam, independente se tem TDAH ou não, eles depositam nos filhos as expectativas deles. E daí eles querem que os filhos respondam a o que ele idealizou para o filho, ele quer que realize, né? E isso realmente eu acho que você deve trabalhar muito essa questão, né? No consultório com os pais. Fabi, eu penso assim. Primeiro que nem toda criança tem perfil para estudar em determinadas escolas, né? A gente precisa tem que dar match, né? Na escola com a criança. E a gente precisa entender, avaliar isso, respeitar. Eu acho que aqui no Brasil nós vivemos muitos desafios em relação às escolas. Poucas, e eu diria até que pouquíssimas, têm essa disponibilidade de entender o aprendizado individual, de acolher a criança nas suas necessidades específicas. Poucas, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, tem escolas que fazem adaptações incríveis para as crianças com TDAH. Então, deixa a criança assistir a aula, por exemplo, ao invés na cadeira, ela senta numa bola de pilates para ela ficar em movimento. Porque a movimentação da criança que tem TDAH, quando a criança está em movimento, ela consegue se concentrar melhor. Tem escolas que têm a bicicletinha ergométrica em cima da mesa, embaixo da mesa. Então, não é uma cadeira, é uma bicicleta, a criança fica ali pedalando. Olha que massa. Enquanto está aprendendo. Fora outras adaptações, né? Mas isso é uma realidade distante aqui para o Brasil. Então, o que eu costumo trabalhar com os pais? Primeiro, essa questão da expectativa. Por que o seu filho tem que estudar nesta escola? Na escola X e não na Y. Porque o meu filho tem muitos amigos na escola X. Tá, mas ele nunca passou por um processo de mudança. Ele não sabe como é. Eu acho que ele tem que participar das escolhas, mas não tem condições de decidir. Ele não sabe o que é melhor para ele neste momento. Ele não sabe o quanto, tá que legal, ele tem amigos, mas a autoestima tá ferrada. Porque ele se sente burro, ele se sente incapaz, ele se sente incompetente, ele percebe que ele tá atrasado no desenvolvimento da aprendizagem. Então, assim, vamos colocar na balança isso? E um outro ponto que eu considero, assim, importantíssimo é que para nós, seres humanos, né, nos tornarmos, assim, adultos bem-sucedidos, e é claro que o sucesso, ele é totalmente individual, cada um entende sucesso de uma forma. Relativo, né? Mas eu quero dizer com bem-sucedidos, ter um emprego legal, uma família, trabalhar Você estar realizado. Você estar bem. Você precisa de tantas outras habilidades que muitas vezes as escolas não ensinam. Não é sobre tirar nota 10 em geografia, ciências e matemática. Vai muito além disso. Muito além. Eu não tenho TDAH e ainda assim, nunca fui uma aluna exemplar. Não, estava bem longe disso, na verdade. Eu sempre fui uma aluna raspando na média, com a graça de Deus, amém. E com os amiguinhos que me ajudavam ali. E à base de muita cola, também confesso. Eu desenvolvi várias técnicas de cola, assim, eu confesso que eu era boa nisso. E passei. Eu fui estudar no 3º ano do ensino médio porque eu queria passar na faculdade. Quando entrei na faculdade com 17 anos e hoje que eu tenho 35, eu penso, meu Deus, o que estava fazendo lá? Aquela pessoa não sabia nada da vida. Eu fui entender alguma coisa sobre psicologia no 3º ano. Tava quase acabando, né? Porque são 5 anos. Eu me formei psicóloga depois que eu me formei na faculdade. Eu me formei através dos meus atendimentos, das minhas especializações, os cursos que eu fiz depois. As especializações. Exatamente.
Então, o que eu quero dizer com isso? Eu nunca fui uma aluna nota 10. Eu, muito pelo contrário, eu ficava de recuperação, muito perrengue, muito perrengue. Eu estudava numa escola de freira, minha mãe falava, minha filha vai comer peru de Natal com as madres de novo. Que era quase Natal, eu tava lá fazendo as recuperações. Vai fazer o quê? Era assim. Não tinha muito. E até hoje, eu sou uma pessoa esforçada. Eu tenho que ver várias vezes o mesmo conteúdo. Eu tenho muitas dificuldades de aprender. Então, assim, eu não sou uma pessoa que, peguei. Não, eu sou ali, ó. Eu vou ter que aprender esse conteúdo. Então, assim, é na base do esforço, entende? E eu me considero, trabalho com algo que eu gosto, me considero uma profissional bem-sucedida. Mas assim, não é porque a escola me formou, é porque eu sou comunicativa, Exatamente. é porque eu dou cara a tapa, é porque caiu, minha filha, levanta, vamos. Bora, A vida não vai esperar você A ficar vida não lamentando, Caiu 7 vezes, levanta 8. Então, eu acho que essas habilidades me construíram muito mais do que matemática, escola. português. Sem dúvida. Sim. E é o que conta mesmo. E é É o o que que- realmente vale pra vida, né? É exatamente assim, arrasou também. Eu sou bem Partilha- tranquila. O Felipe pega mais no pé do Enzo. Eu sou mais de boa. No entanto, eu cheguei a conversar com a coordenadora de reter ele. Porque o Enzo ele fez 12 anos esse mês. E ele tá no 7º ano. Não tem nem maturidade, né? Ele não tem maturidade mental, psicológica para estar no 7º ano. E você sabe, Rafa, não sei se eu já te falei isso, mas as crianças com TDAH, elas têm um atraso na maturação cerebral que equivale de 2 a 3 anos. Eu reti a Isadora no 5º ano, tanto que ela tá no 7º com 13, porque eu precisava reter ela pra ela dar um Eu gancho. falei, eu não vejo aprendizado. problema nenhum em reter ele. Porque os amigos, eles estão fazendo 13. Ele fez 12. Então, assim, ele tem que pedalar para ele acompanhar a matéria. Ele tem que pedalar para ele acompanhar os amigos. Então, assim, ele é uma criança que está virando adolescente com essa bagunça mental. Então, assim, o Enzo, ele passa de ano, igual a Paula falou, raspando. Eu passava de ano raspando. Espero que ele não ouça esse episódio. O pai dele passava raspando. Então, assim, Tá tudo bem. tá tudo bem. Não tá nada fora do esperado. Não. E assim, a gente fala, Enzo, você tem que conseguir pelo menos a média. É igual eu com a Isadora, eu também sou assim. É 6. A média é 6. Tem que conseguir a pontuação aí para dar 6, pelo amor de Deus. Mas eu E eu penso, você sabe que eu falo muito pros meus pacientes assim, pensa como economia de tempo, entendeu? Porque se você ficar de recuperação, você vai ter que estudar mais. Aí tem que fazer aula de reforço. Às vezes faz professor particular. E aí que saco. Vamos economizar seu tempo, meu filho, pra você brincar, pra você fazer outras coisas da vida. Então, tenta se esforçar. Não precisa também se esforçar de 0 a 10, 10. Mas você tá se esforçando quanto? As crianças têm noção. 5. Então, vamos se esforçar 7. Se você se esforçar 7, já vai ser um pouquinho Melhor. Eu falo para ele, qual a sua dificuldade? É matemática? Eu sou péssima em matemática. Apesar de ter trabalhado 7 anos com RH, eu sou péssima em matemática. Porque o computador fazia conta. Mas ok. Na época da escola eu gostava de matemática. Hoje, se eu vou ver a apostila dele, eu choro. Eu falo, eu não aprendi isso. Eu sou péssima em matemática. Com TDAH era pior ainda. E eu fiz 2 anos de engenharia. Meu Então. Deus do céu. Tava fazendo o que lá, Fabi? Porque então, o TDAH, ele tem umas dificuldades, né? Então, eu fiz administração. Eu me formei em administração, mas antes da administração eu fiz direito. Aí fiz 2 anos, não quero, parei. Fui para administração. Concluí a administração. Aí trabalhava um monte, não quero mais trabalhar com a minha área, tava sobrecarregada. Falei, vou fazer o quê? Engenharia. Engenharia, porque eu já meu pai sempre teve empresa de construção civil, eu já ajudei ele, eu gostava de estar em obra e tal. Falei, vou fazer engenharia civil. Fiz 2 anos de engenharia civil, me dei super bem na faculdade, com as contas da faculdade. Mas é porque você gostava do conteúdo. Entendeu? É diferente. Eu parei porque eu não estava administrando a faculdade que exigia muito, com a vida de mãe, né? E daí por isso que eu parei. Mas eu me dei bem. Então, acho que tudo também são fases da vida que a gente tem que entender, né? Eu, né, falando em criança que tem dificuldade de aprendizado ou nesse tema de escola, a Isadora passou por várias, não vou citar aqui o nome, porque senão... Mas ela passou em várias que nenhuma acolheu ela de verdade, e isso foi deixando ela atrasada. A única escola que acolheu a Isadora,
que entende o modo dela aprender, o modo dela entender, o modo dela se expressar, dela estar em sala, foi o Mundo Novo. E lá é uma escola que eles acolhem vários tipos de crianças que têm vários tipos de... como posso fazer? De necessidades. Tem específicas, TDAH, tem autismo, porque eles realmente acolhem muito. Foi a escola que a Isadora se sentiu assim, normal. E falando nesse Sabe? acolhimento, Paula, você que vivencia isso diariamente em consultório, os pais, né? A gente sabe, se a gente está falando que é difícil a gente colocar esse filho no mundo, entender, tem pai que tem dificuldade de aceitar essa dificuldade do filho, que entra daí as questões do patriarcado, as questões narcisistas, meu filho é normal, ele não tem nada, é frescura, é falta de chinelo, é falta de castigo. Você tem muito isso em consultório? 100% dos pais. 100%? 100%. Até mesmo aqueles que... e essa questão da aceitação, eu acho que é o primeiro ponto que precisa ser trabalhado. Porque um pai que não aceita o diagnóstico é um pai que ele pode levar o filho em todos os profissionais. Mas isso não significa que esse pai aceitou. Porque aceitar é um lance mais profundo, é um negócio que vem de dentro aqui, né? Porque aí aceitar envolve você baixar as suas expectativas, você reprogramar a sua paternidade, a sua maternidade. Porque a gente cria expectativas antes da criança nascer, né? É. A gente dá um nome, a gente escolhe as roupas, a gente escolhe a cor do quarto. Até a profissão. Até a profissão, exato. Ai, vai ser assim, vai ser assim. Ai, puxou a minha, ai, puxou o pai, ai, como é assim, nanana. Assim, né? Gente, como se aqui... A gente acha que aquela criança é posse, é nossa posse. Aquela criança é minha. Ela vai fazer o que eu quero. Então, para você aceitar um diagnóstico, você precisa reprogramar tudo isso na sua mente, ressignificar várias crenças que você tem sobre maternidade, sobre paternidade, desconstruir para, então, você construir esta maternidade de uma criança que tem necessidades específicas. Esse é o primeiro ponto, assim, a aceitação, ela é primordial. Uma vez eu fiz uma avaliação neuropsicológica de uma criança e a mãe chegou um pouquinho antes do meu consultório e eu estava atendendo uma outra criança. E quando ela chegou, a criança que eu estava atendendo tinha estudado com a filha dela, então as mães se encontraram na recepção. Ela ficou assim, né? Cumprimentou a mãe e tal. Ah, nossa, você aqui! Não sei o quê. Quando ela entrou no meu consultório, a primeira coisa que ela falou, Paula do céu, eu jamais imaginei encontrar alguém conhecido aqui. Que vergonha! Mas vergonha do quê? Deixa eu entender melhor. Esquece sua filha um pouquinho, vamos falar sobre essa vergonha agora. A sessão vai ser com você hoje. Isso. A sessão é sua hoje, Porque aproveita. assim, meu amor, o que adianta a gente fazer a avaliação neuropsicológica dessa criança se você não aceita o diagnóstico? Vamos chegar aonde com isso tudo? Entende? Então, assim, a aceitação é difícil. Porque o TDAH, assim como qualquer outra dificuldade que a criança possa apresentar, cai de paraquedas. Ninguém tem um filho esperando que o filho vai ter TDAH. Ninguém tem um filho esperando que, isso aí vai passar perrengue na escola. Tenho certeza que vai ter autoestima fragilizada. Tenho certeza que vai ser ansioso. Vai chegar na adolescência, vai ter uma depressão. Ninguém pensa isso. A gente só cria expectativas positivas. Óbvio, né? Então, qualquer intercorrência que saia deste caminho cai como uma bomba mesmo na vida de uma família. Então, existe, sim, um processo de luto. Puta merda. Deu ruim. Não era nada disso que eu tava esperando. Isso que é foda. E aí você precisa passar pela negação. Eu vejo assim, né? Bem um processo de luto mesmo. Você passa pela negação. Daí você fica com muita raiva. Aí você começa a barganhar. Deus vai me salvar. Se o filho... eu falo isso, né? Às vezes eu falo isso nas redes sociais, as mães que são mais, né, religiosas ficam putas da vida comigo. Mas na verdade eu falo, meu amor, mas Deus quer tudo de bom pra você, mas você só precisa fazer a sua parte. Não adianta você falar que você vai lá pra Aparecida do Norte de joelho. Não vai curar o TDAH do seu filho. Não. É você estabelecendo estratégias e ferramentas que vai fazer com que tudo isso melhore.
Então, começa a barganhar com Deus. Ou começa a culpar as pessoas. Isso é culpa do marido. Ó, permissividade, muito bravo. O marido é ausente, o marido não colabora. Olha só que merda que nós estamos. Tudo isso é culpa. Arruma culpados. É, E aí a gente chega- tende isso, né? Tem. Por culpado nas E situações. faz parte. Eu espero que isso aconteça mesmo. Eu só espero que a mãe e o pai saiam Desse saiam lugar. deste lugar, entende? De culpa, de vitimização, de meu Deus, por que comigo? Tá tudo bem, tá nessa fase? Vamos lá, vamos acompanhar, vamos acolher para que você possa sair dessa fase mais rápido. Porque a hora que você chegar na fase da aceitação de putz, não é nada disso que eu queria pra minha vida, mas tô aqui, vivendo essa dificuldade, e o que eu vou fazer com isso? Aí a conversa começa a ficar boa. O que eu vou aprender com isso? E aí começa a ficar bom, porque daí a gente começa a ajudar a criança. Porque até então, a gente não ajuda a criança. É só ladeira abaixo. É bem complicado, né? Eu, no caso da Isadora, eu acho que quem tem, como eu tinha TDAH, foi mais fácil eu entender, né? Você também, Rafa. Eu não sabia. Ah, você não sabia? Não, eu era taxada de burra. Eu já sabia. Pedalava na escola, ficava de recuperação, falava, gente, eu tô tirando nota assim, ó, colando. E é burra. Mas é que na época dos nossos pais também não tinha esse tipo de informação, Não. né? Eu fui descobrir o TDAH na faculdade, na minha segunda faculdade, quando eu fui fazer administração. Eu fui entendeu? descobrir o TDAH com o Enzo. Entendeu? Mas Então, isso é muito comum. Pais que recebem o diagnóstico através dos filhos. Muito comum. Muito comum. Porque quando o profissional vai fazer o diagnóstico da criança, ele vai então pesquisar um pouquinho da história dos pais, né? E aí fala, ei, senta aqui. eu já falava. Você não falou isso pra mim. Aí porque a gente acha que na época não tava com a relação tão estreita. Porque agora, amor, tá visível, tá de longe o seu Tá de TT. longe, tá de longe. Mentira. Eu te Mentira. enxerguei lá na esquina. Você é uma TDAH com prejuízos administráveis. Porque você utilizou isso, e isso é muito legal. Ambas, na verdade, né? Não, o meu TDAH é muito pior que o da Rafa. Então, mas as profissões que vocês escolheram, sim. que são profissões mais criativas, Sim. isso é muito comum na pessoa que tem TDAH. Porque o escritório, por exemplo, você tava lá no RH, infeliz, com toda certeza, porque aquilo é entediante, é tipo assim, ó, meu Deus do Não, céu, meu mas cérebro aí tá que pensando tá. um milhão de coisas. Eu amava. É mesmo. Eu falo que se nada der certo na terapia, eu volto pro RH. Só que o meu RH, eu gosto do quê? Eu não gostava dessa parte de seleção, de ver. Não, eu gostava de fazer folha de pagamento. Então, assim, era pauleira, folha de pagamento, férias, rescisão. Então, a minha Você cabeça... hiperfocava nisso. hiperfocava. Então, assim, pra mim, essa pauleira era legal. Entendi. Você gostava da pressão. Da pressão. Mas eu não gostava de ser pressionada. Tá, eu tenho esse conteúdo, eu tenho tudo isso pra entregar. Eu vou dar confia. conta disso. Eu vou dar conta disso. No meu tempo, no meu limite. Não atormenta a minha cabeça. Se ficar falando na minha cabeça tem mais coisas pra mim fazer, no entanto, sabe que horas que eu fechava a folha? O melhor horário pra mim fechar a folha, o escritório fechava às 5h30. À noite. Eu vou ficar até às 10 da noite trabalhando. Eu desligava o e-mail, o telefone não toca. Era a hora que, assim, colocava musiquinha, porque tem que ter música, né? Porque senão a gente não trabalha. É o que você falou, tem que ter uma bicicleta, tem que ter alguma coisa. Colocava minha musiquinha ali, eu fazia tudo o que tinha que fazer. Cálculo de hora adorava. Adorava, adoro isso até hoje. Eu falei, se nada der certo, eu volto para RH. Mas as coisas já estão dando certo. É porque Rafa. o Já, TDAH, tá muito, tá ele muito. tem que ser muito, né? Muito. A minha profissão anterior, eu amava também. Eu era supervisora de rede de lojas, de franquias. Então, às vezes, eu cuidava de 10 unidades, 11 unidades, 9 unidades. E cada unidade tinha 10, 15, 20 pessoas. Então, cada hora eu estava num lugar, cada hora eu estava com um monte de gente. Muito treinamento, comunicação, desempenho. Então, eu ia bem. E agora eu faço também, praticamente, parecido com o que eu fazia, só que num outro polo. Então, dá muito certo. Mas o TDAH, ele tem que ser muito dinâmico mesmo, né? Muito dinâmico. É, tanto que eu sempre falava, até mesmo por causa da minha filha, eu falava pro pai dela, né, que ele tinha mais dificuldade de entender. Eu falava o tradicional não cabe pra ela. Tem que ser lúdico, tem que ser dinâmico, tem que ser, senão ela não vai fluir, né? Então, acho que por isso que a gente, né, acabou se O encaixando. pensamento é dinâmico, assim. As profissões sempre serão dinâmicas para a pessoa que tem TDAH. Porque o tédio é, assim, mortal. Mortal. TDAH tem, eu vou perguntar porque eu vi isso na internet, eu vou aproveitar para tirar a dúvida. Ele procrastina muito. Muito. Porque o TDAH, na verdade, ele vive um momento. Pensa num cérebro
que gosta do momento. Então, o que é prazeroso para mim agora? É isso que eu vou fazer. Então, eu tô aqui. Ah, mas eu preciso ir na academia. Ah, mas tá tão bom aqui. Vou nada. Vou procrastinar. Vou deixar para ir na academia amanhã. Então, essas procrastinações, elas estão presentes no cérebro da pessoa. Isso não é só da criança. Por conta do momento. Vive ali o momento. Por isso que, com crianças com TDAH, por exemplo, ou você faz parte do momento, ou esquece. Você não vai fazer parte de mais nada. Porque passou, entendeu? Começa Acabou. a atividade, não termina. Começa a atividade e não termina. A Isadora ia natação, parou no meio, balé parou no meio, sapateado parou no meio. Tudo que ela fazia, ela ia um tempo e depois não queria mais fazer. Porque virou um tédio. Porque fica... A pessoa que tem TDAH, ela tem um cérebro menos ativo. Embora a gente ache, né, que é um cérebro muito ativo, algumas áreas cerebrais são menos ativas, são mais finas. Imagina que é como se a luz, a capacidade de iluminação do cérebro, em algumas áreas é reduzida. Então, o que acontece? Ela não consegue se manter naquela atividade, porque ela sozinha não tem força para iluminar. Só que, em contrapartida, naquilo que tem interesse, como, por exemplo, como você falou, no RH, fechar folha de pagamento, férias, tarará, você hiperfoca. E aí também é uma grande capacidade do cérebro do TDAH. Essa capacidade de hiperfocar naquilo que tem interesse. Porque aí você acende de uma forma que um cérebro que não tem TDAH não consegue acender. Só que tem que ter interesse. O combustível da atenção é a motivação. Então, quando você está motivado, altamente motivado, esquece, meu filho, você fica 13 horas fazendo aquilo. A área fitness do meu cérebro, então, tá totalmente apagada. Ela apagou. Apagou, não existe mais. Tá apagado. Tô ali. E por isso que as medicações para TDAH são medicações estimulantes. Porque estimula o cérebro. Acende o cérebro nas áreas que são apagadas. E você tem alguma dica, algum recado para dar para os pais com TDAH, filhos com TDAH? Existe auxílio para esses pais? Olha, o que eu poderia dar de dica, Rafa e Fabi, é o primeiro ponto, né? Esses pais precisam entender o que é o TDAH. Eu costumo dizer o seguinte: não importa se você vai levar o seu filho no melhor psicólogo, no melhor psiquiatra, ou colocar o seu filho na melhor escola. Se você não tiver recursos e estratégias para lidar com o TDAH, nada disso vai resolver. Porque o seu filho está com você todos os dias. Todos os dias. Eu falo isso para os pais das crianças que eu atendo. Eu atendo as crianças 50 minutos uma vez por semana. Por mais que você queira trazer o seu filho aqui 3 vezes por semana, ainda assim eu vou atender somente 50 minutos. Você está todos os dias. Então, se você coloca a expectativa de que eu sou capaz de ajudar o seu filho, imagina o que você não é capaz de fazer por ele. Só que a gente só consegue ajudar através da informação. Entendendo o que é o TDAH, entendendo como funciona o cérebro de uma criança com TDAH, entendendo o que vai ser legal, quais são as estratégias que irão funcionar, quais são as estratégias que esquece. Isso aqui não vai funcionar para o meu filho, e tá tudo bem. Para ser mãe de uma criança com TDAH, você precisa sair da caixa. Ser uma mãe fora da caixa, porque a criança é fora da caixa. Então, se você não sair da caixa, você vai ficar sempre tentando enquadrar a criança naquele formato, naquele padrão, que muitas vezes são padrões exigidos pela sociedade, né? São padrões que você nem acredita, você reproduz, porque tá todo mundo ali falando que tem que ser assim. A boiada segue, você segue junto. Todo mundo sofre, né? E todo mundo sofre. Então, a minha dica é informação. E óbvio, né? Autoconhecimento sempre, porque eu acho que autoconhecimento... Pra vida, pra tudo. Pra tudo, pra todos os cenários. Principalmente na maternidade, ajuda muito. Não, na verdade, eu acho que a maternidade é um mergulho profundo, né? E eu falo que é o mergulho do tio Patinha, só que não tem ouro. Não tem ouro. Tem um chão de concreto que você bate a cabeça lá e fala, opa! Deu ruim. Toma distraída, né? Porque achou que era lindo, não é? Né? E vem aquela avalanche. Uma avalanche de emoções. Então, se a gente puder, né, cuidar desses nossos sentimentos,
a gente projeta tão menos nos nossos filhos. Vai projetar do mesmo jeito, vai colocar expectativas do mesmo jeito, mas é menos, eu acho que é mais controlado, fica mais leve, fica mais saudável. A maternidade, de uma forma geral, e a maternidade e a paternidade em relação a uma criança com TDAH não precisa ser sacrificante, nem desgastante, nem sofrida. Pode ser mais leve. E eu posso dizer, como mãe de uma TDAH, é leve. É leve a partir do momento que você ter a consciência de que você, que volta no que a gente começamos falando, respeitar aí o seu filho, o jeitinho dele, né? Saber que ele não é aquilo que você está projetando, que ele é um ser humaninho à parte, que veio de você, mas isso não te dá o direito de querer que ele seja o que você quer que ele seja. Ele, assim como você, é um indivíduo, tem emoções, tem desejos e tem o jeito dele de se desenvolver, de aprender e de entender. E você tá aí para pegar na mão dele e guiar e proporcionar um caminho aí leve e amoroso e acolhedor, não importa se ele tem TDAH, se ele não tem, né, ou o tipo de especial que seja o seu filho. Até os que não são, né? Exatamente. Com as suas birras, com as suas dificuldades. A partir do momento que você aceita ser mãe, você aceita, não vem com uma bula, não vem com instruções, então cada filho é diferente do outro. O filho da sua mãe, da sua tia, da vizinha é diferente do seu, então é sempre o acolhimento, o amor e entender os processos dele, tá? Se você quer saber mais sobre TDAH, sobre comportamento, pais, eu sei que a Paula tem um curso para pais em TDAH, tá? Segue a Paula, segue nós, segue a Fabi, segue o Boninho também. A gente vai trazer o Boninho para um episódio, matar a curiosidade do povo. Boninho, você solta o patrocinador nosso. Como eu falei, trabalhava com RH. Orteca, maridão, como sempre, patrocinando as minhas loucuras. Maravilha! Se você quer ser um patrocinador, também ajuda nós, que a gente precisa, tá bom? Paula, muito obrigada por todo esse conteúdo, por todo esse ensinamento. Clareou muito até pra gente que é mãe de TDAH, né? Eu que agradeço. Para mim, é sempre uma honra compartilhar os meus conhecimentos. E até porque acho que conhecimento tem que ser compartilhado, né? Porque nada serve se a gente guardar na gaveta ou guardar pra gente. Exatamente. Então, eu que agradeço. Foi um prazer imenso. Passou rápido. Nem vi. Nem deu pra ver. Eu falo antes, eu ficaria aqui horas. Horas. Aí o Difu entrega nós, fala, viu, fechamos só pra vocês. Pronto. Maravilha. Obrigada, Boninho, mais uma vez. Obrigada a todos vocês que nos acompanham e até a próxima segunda, às 8h20 no ar. Beijo!